Beleza, pessoal? Bom ou não? Nós vamos estar dando início a uma série de 5 vídeos sobre sincronismo. Então nós vamos estar tratando sobre sincronismo mecânico, sincronismo virtual, tudo que você precisa saber para pegar o sinal de rotação, o sinal do sensor de fase, como conferir o sincronismo virtual. Você pode estar perguntando, né? Que caramba que é esse? Sincronismo virtual, mecânico? Mecânico você sabe, mas virtual não é a mesma coisa? A gente vai ver que tem diferença dos dois, beleza? O sincronismo virtual é o enquadramento do sensor de fase com o sensor de rotação, ou os sensores de fase, né, com o sensor de rotação. E o sincronismo mecânico é o que a gente já conhece, todo mundo conhece, sabe como fazer. Mas como fazer isso com o osciloscópio? E qual a vantagem de conferir o sincronismo mecânico com o osciloscópio? Primeira vantagem, rapidez. Então eu consigo fazer isso muito mais rápido. Segunda vantagem, muito menos trabalho. Tem carro que você sabe que é trabalhoso, você tem que desmontar ali um monte de coisa, às vezes demora ali meio-dia, um dia inteiro, só para conferir um sincronismo que muitas vezes está correto. Então é um dia inteiro de trabalho para ver que não saiu do lugar, né? Continua a mesma coisa, porque já estava certo. Então você consegue fazer isso rápido e com menos trabalho. E o sincronismo virtual, se você não tiver o osciloscópio para você conferir, você não vai conseguir conferir. Com outra ferramenta você não consegue. Com multímetro você não vai conseguir. Com desmontando para conferir, você não vai ter uma resposta concreta se está certo ou não. Então o sincronismo virtual, você precisa ali do uso do osciloscópio para você conferir se de fato está correto ou não, beleza? Para a gente ter entendimento aí, a gente precisa compreender um pouquinho mais sobre o sensor de rotação e o sensor de fase. Então vamos abordar cada um deles, entender cada um a dinâmica e o funcionamento de cada um deles. Eu vou deixar ao final dessa série, se você quiser aí, eu vou deixar para você um e-book de mais de 300 imagens ali de sinais de captura, exemplos de falha. Então, são mais de 300 imagens que eu vou deixar para você num e-book de brinde aí para você no final dessa série. Para isso, você precisa estar inscrito no canal e ativar o sininho. Então, se você quiser e tiver interesse nesse e-book, no final da série, vou disponibilizar, só que inscreve no canal, ativa o sininho e se estiver gostando dos vídeos, se estiver te ajudando, dá um joinha também para dar uma força aí para o canal, beleza? Então vamos lá. Sensor de rotação, ou CKP, né? Ele está posicionado no eixo virabrequim, como a gente já sabe. Esse sensor ele vai indicar para a central de injeção, primeira informação, PMS de cada cilindro, então ele vai indicar para a central qual é o PMS do primeiro cilindro, o PMS do 2, do 3, do 4. Vai indicar para a central de injeção a velocidade de rotação, né, do motor, o RPM, e também ali o posicionamento do eixo virabrequim, quantos graus o eixo virabrequim se movimentou ali após o PMS. Então, se ele andou 10 graus, 15 graus, 20 graus, através do CKP, do sensor de rotação, a central consegue identificar ali qual foi o movimento ali do eixo virabrequim no seu giro ali, beleza? O sensor de rotação, o CKP, ele está posicionado no virabrequim, ele pode estar ali na frente do motor, né, como a gente está vendo aqui. Ele pode estar atrás do motor ou internamente também, né, dentro do motor, mas sempre no eixo virabrequim. Tenho aqui a roda fônica e o sensor, né? O sensor de rotação, ele precisa de uma roda fônica ali para estar girando, para estar enviando ali
o posicionamento e o sinal para o sensor, que o sensor de fato que vai capturar ali aquele sinal, beleza? Tem um exemplo aqui de um sensor da linha Volkswagen, um sensor que tem 60 dentes menos 2, por que 60 menos 2? Porque ele tem 58 dentes, né? E tem uma falhazinha aqui, ó, de 2 dentes. Então, o giro completo são 60, como ele falta 2, então é 58 mais um espaçozinho de 2 dentes ali. Então, o espaço físico dele é de 60 dentes, ok? Uma volta completa ali no eixo virabrequim, então ele vai pegar todo o giro ali da roda fônica. Então ele vai pegar o sinal completo da roda fônica, que são esses 58 dentes, e essa folgazinha aqui, ó, que é a folga ali dos 2 dentes que existe ali na roda fônica. Então o sensor vai pegar o sinal que é emitido pela roda fônica, beleza? A gente sabe que uma volta do virabrequim não é o ciclo completo do motor. O ciclo completo são 2 voltas. O motor de 4 tempos, ele precisa de 2 voltas completas ali para ter o ciclo completo, né? Então, o ciclo completo do motor aqui, ó, seria o quê? 2 voltas do virabrequim, que vai ser aqui, ó, essas 2 passagens aqui, ó, do sensor de rotação, né? Então tem uma falha aqui dos 2 dentes, uma volta completa, tem de novo a falha dos 2 dentes e de novo uma volta completa. Então, entre essas três espaços aqui da falha dos 2 dentes, nesse período aqui existe um ciclo completo ali do motor. Então essa informação aqui que a central utiliza para saber o PMS de cada cilindro, o posicionamento do virabrequim, onde que ele se encontra, se ele está a 5, 10, 20, 30 graus depois do PMS, e a rotação do motor, né? Qual o giro, qual o RPM do motor, através desse sinal aqui de rotação que a central obtém essas informações. Esse é uma roda fônica de 60 dentes, é a mais comumente utilizada, mas você vai ter aí roda fônica de 36, de 44, né? Vai depender do motor aí, do número de dentes da roda fônica. E também vai ter ali 3 tipos de sensor de rotação. O primeiro dele, esse que a gente está vendo, que é do tipo Hall. O sensor do tipo Hall, ele tem a característica o quê? De ter as ondas bem quadradinhas, todas muito certinhas, ou seja, todos os dentes estão ali, ó, do mesmo tamanho, não tem nenhum dente maior do que o outro, não vai depender da rotação do motor, ou seja, esse tamanho da onda ali, ele pode estar mais rápido, pode estar mais lento, vai ser sempre com o tamanho ali sempre o mesmo, ou 5 volts, ou de 12 volts, depende aí do sensor, né, de carro para carro, vai mudar ali a tensão dele, mas é sempre essa onda quadradinha que ele vai ter no sensor do tipo Hall. O sensor de rotação pode ser também do tipo indutivo, que aí, diferente do sensor Hall, ele não é tão certinho, né? Tem alguns dentes um pouquinho maior que o outro, um pouquinho menor, e ele vai ser proporcional, a amplitude do sinal vai ser proporcional à velocidade de rotação do motor. Ou seja, se o motor está girando lento, né? Se ele está em marcha lenta, ele vai ter o sinal numa amplitude. Se você acelerar ali 3, 4 mil RPM, a amplitude desse sinal vai aumentar. Na partida ele vai estar menor um pouquinho. Então a amplitude desse sinal vai ser proporcional ali à velocidade de rotação do motor. Quanto mais rápido, maior a amplitude do sinal. Outra característica aqui do sensor de rotação indutivo é que toda imperfeição que tiver ali na roda fônica, o sensor vai capturar. Então, se tiver um empeno, um dente meio amassadinho ali, alguma coisa, no sensor de rotação aqui, ele vai conseguir identificar essa imperfeição ali na roda fônica.
E o terceiro tipo aqui é o sensor de rotação magnetorresistivo. Esse é um sensor que ele é um pouco mais difícil de ser capturado pelo osciloscópio. Então, se não for um osciloscópio de boa qualidade, com uma velocidade boa, ele não consegue capturar esse sinal aqui de forma eficiente. Aqui está uma captura feita com o OWON, né? A gente percebe aqui que tem alguns dentinhos um pouquinho menor, mas não é porque é menor, é uma característica em função da velocidade do sinal. Então, aí não é que o dente ali ficou menor, é porque o osciloscópio é que não conseguiu capturar todos os dentinhos ali na mesma altura, né? Se ele tivesse uma velocidade de captura maior, estaria todos os dentinhos ali iguaizinhos, na mesma altura, igual o sensor do tipo Hall, beleza? Então aqui eu preciso de um equipamento bacana, bom, para conseguir capturar esse sinal bem. Nessa captura aqui está um sinal bacana para mim analisar, beleza? Ele captura ele muito bem, melhor aí que ele vai capturar com outros aparelhos, vocês vão ver isso aí para frente aí. Então vamos lá. A central, por que ela precisa daquele espaçozinho ali dos dois dentes na roda fônica? Aquilo ali vai servir como referencial para a central de injeção, para ela identificar ali qual o posicionamento do eixo virabrequim. Então, nesse exemplo aqui, ó, que é um motor da Volkswagen, a central de injeção, ela sabe que esse sensor aqui, a roda fônica, ela está posicionada lá no eixo virabrequim, com o eixo virabrequim posicionado no PMS do primeiro cilindro, ela passou a falha dos dois dentes, andou aqui 14 dentes, e no 14º dente vai estar de frente aqui para o sensor de rotação. Então, falha dos dois dentes, passou 14 dentes, ela vai estar de frente para o sensor de rotação. Então, o sinal que a central vai ter como referência é esse aqui, ó. Tem a falha dos dois dentes, conta 14 dentes, está no PMS do primeiro e do quarto cilindro. Então, a central de injeção, ela sabe que esse é o referencial para ela. Passou a falha dos dois dentes, 14 dentes, contou ali, ó. 1, 2, 3, 14. Ali é a posição do PMS do primeiro e do quarto cilindro. A central ainda não sabe identificar qual está na explosão e qual está na fase de admissão, mas os dois estão em PMS, beleza? A central de injeção também, ela sabe que a roda fônica tem 60 dentes. Nesse modelo aqui, ela está com 60 dentes. Então, uma volta completa, 60 dentes. O piston está lá em cima, no PMS. Para ele descer, o virabrequim deu meia volta, ok? Se ele der uma volta completa, ele vai subir de novo. Está lá em cima outra vez. Então, se o piston, que estava em PMS, o primeiro e o quarto estava em PMS, uma volta completa são 60 dentes. Meia volta vão ser 30 dentes. Então, a partir do momento que o sensor de rotação andou aqui, ó, 30 dentinhos, é sinal que o virabrequim deu meia volta, que foi suficiente o quê? Para o piston que estava em cima descer e ficar no PMI. E o piston 2 e 3 que estava no PMI subiu e agora está em PMS. Então a central de injeção, a partir do posicionamento do primeiro cilindro, que está aqui no 14º, após a falha dos dois dentes, ela contou, aqui ela está no 14º, está no primeiro e o 4 no PMS. Rodou mais 30 dentes, então o virabrequim deu meia volta, quem está no PMS agora é o cilindro 2 e o 3, ok? E assim por diante, contando mais 30 dentes. E aí eu tenho que contar a falha dos dois aqui, eu tenho que contar os dois dentinhos, né? Então daqui aqui são 30, contando a falha como dois dentes. Então aqui o primeiro e o quarto vai estar de novo no PMS, contou mais 30 dentes, quem vai estar de novo no PMS é o cilindro 2 e 3. Então olha só, pelo sensor de rotação, só pelo sensor de rotação, a central de injeção ela consegue identificar
qual cilindro está no PMS, né? O 1 e o 4, ou 2 e o 3, isso no motor de 4 cilindros. Se for um motor de 3 cilindros, vai fazer a mesma conta, só vai mudar a numeração, a quantidade de dentes, né? Em vez de dividir aqui, foi dividido 60 dentes, está dividindo por 4, no caso lá vai dividir por 3, né? Mas a dinâmica vai ser a mesma, a estrutura de funcionamento vai ser a mesma, ok? Vamos levar em conta aqui o nosso motor como 4 cilindros para a gente ter um entendimento mais fácil da coisa. Então a central identificou ali o primeiro cilindro do 1 e o 4, contou 30, tem o PMS 2 e 3, contou 30, PMS 1 e 4 de novo, mais 30, PMS de novo, do 2 e do 3. Até aí ela não sabe ainda qual a fase, né, de trabalho de cada cilindro, mas ela tem o PMS. Então olha só, 60 dentes, uma volta completa, 2 voltas, o ciclo completo do motor. Uma volta, a gente sabe que tem 360 graus. A gente sabe aqui também que a roda fônica, nesse modelo aqui, ela tem 60 dentes. Então, se a gente pegar 360 graus, que é uma volta inteira, dividir por 60 dentes, se você pegar a calculadora e fazer 360 dividido por 60, a gente vai encontrar aqui que cada dentinho desse aqui, ó, ele representa o quê? 6 graus. Então, se cada dente representa 6 graus, a central de injeção ela consegue identificar, através da contagem de dentes, qual foi a movimentação do virabrequim, né? Quanto que esse virabrequim rodou pela contagem dos dentes. Então, se ela rodou ali, rodou 3 dentes, 18 graus. Se ela rodou ali 4 dentes, 24 graus. Então, a cada dentinho ali, a central sabe que o virabrequim o quê? Andou 6 graus cada dentinho. Então, rodou 30 graus, 30 vezes 6, 180 graus. É meia volta, ok? Não se prenda muito com esses números, é apenas para você ter entendimento como que a central utiliza ali para fazer o seu cálculo, né, as suas, para saber o tempo exato que ela vai precisar para estar jogando a ignição, para estar mandando o pulso do bico injetor. Então é dessa forma que ela vai fazer o cálculo ali. E a contagem vai pelos dentes. Então cada dente ali, ó, do sensor de rotação, ela sabe o tanto que rodou ali o virabrequim, quanto que o pistão desceu, quanto que o pistão subiu, beleza? Então aqui, ó, através do sensor de rotação, a central identificou o PMS de cada cilindro. Sempre ali, né, 1 e 4, 2 e 3, 1 e 4, isso num motor de 4 cilindros. E qual dos dois aqui, ó, cilindro 1 e 4, qual dos dois está na fase de explosão e qual está na fase de admissão? Para isso entra agora o sensor de fase, que está onde? No comando de válvulas. Então o sensor de fase que está posicionado no comando de válvulas vai passar informação para a central de injeção qual a fase de trabalho de cada cilindro. Então, se ela tem 2 cilindros lá no PMS, 1 e 4, ela vai indicar qual que está na fase de explosão e qual que vai descer na fase de admissão. Para isso, passa a ser a função de quem? Do sensor de fase, que o próprio nome já diz, né? Fase, qual a fase de trabalho ali de cada cilindro. O sensor de fase, ele pode ser ali do tipo Hall, que também, como o sensor de rotação, vai ter uma onda quadradinha, bem definida, ou pode ser também indutivo, que semelhante ao sensor de rotação também vai ter aquela onda ali, senoidal ali, informando ali a posição ali do eixo comando de válvula.
Então, o sincronismo virtual vai ser o casamento dos dois, sensor de fase com o sensor de rotação. O sensor de fase, se a gente pegar aqui, ó, nesse modelo Volkswagen, ele tem ali esse ponto aqui, ó, definido como sendo o ponto de explosão e de admissão, explosão do cilindro número 1 e admissão do cilindro 4. Como a gente vai fazer esse posicionamento aqui, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Pode ficar tranquilo aí que a gente vai identificar como ver esse posicionamento. A princípio eu queria só que você entendesse aqui junto comigo que a central está identificando esse ponto aqui, ó, como sendo explosão do 1 e admissão do 4. Como que a gente vai ver isso aqui? A gente vai ver daqui para frente um pouquinho mais para frente. Então a central definiu o ponto de explosão do cilindro número 1, ela tem aí a sequência dos outros cilindros. Ela ainda tem um outro referencial aqui, ó, que é a explosão do cilindro número 2. Ela tem um outro ponto de referência e tem também outros dentes aqui que vão ajudar ela nessa referência também. Mas todo sensor de fase vai ser dessa forma, com vários pontos de referência? A gente tem um outro modelo aqui, ó. Aí tá, explosão do 1, explosão do 3, do 4, do 2, né? E assim por diante. Com essa informação, aqui, ó, quero passar para essa imagem aqui primeiro. Naquele modelo de sensor de fase, tinha vários pontos ali de referência para a central. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma volta completa aqui, ó, outra volta completa. Entre o sensor de fase e ele aqui de novo, ó, existe o ciclo completo do motor. E repara que só tem um ponto de referência nesse sensor de fase. Ele tem apenas o ponto de referência, o quê? Do PMS de explosão do cilindro número 1. E aí a central, tendo o referencial onde é a explosão do 1, ela sabe a sequência dos outros. Ela vai contar que na sequência o próximo a explodir vai ser o 3, depois o 4, depois o 2. E esse sensor de rotação aqui, olha, repara que ele não tem 58 mais uma folga de 2. Ele tem um total de 36 dentes. Então é 36 menos 1, que é a folga. Então são 35 dentinhos e 1 da folga. Então conta-se os 36 dentes. Então, entre o PMS de um cilindro, entre o PMS aqui do primeiro cilindro, da explosão do primeiro cilindro, ao PMS de explosão do cilindro número 3, são total de 18 dentes, porque é um total de 36, né? Então, meia volta deu 18 dentes. E aí por diante, né? O cilindro número 4, mais 18 dentes, cilindro número 2, mais 18, cilindro 1 de novo, ok? Então, nesse sensor de fase aqui, ó, existe apenas um referencial e a central ali consegue identificar a posição de todos eles. E olha aqui, como são 36 dentes, agora o dente passou a ter um valor maior em termos de graus. Então, são 360 graus dividido por 36 dentes. A central de injeção ela já identifica que cada dente desse aí, ó, vão ser o quê? 10 graus, beleza? E um outro modelo aqui, ó, de sensor de rotação e também de fase, com uma estrutura um pouquinho diferente. Repara primeiro o sensor de fase, que está aqui em azul, ó, que é o de baixo, ele tem o referencial de cada cilindro. Então ele tem o referencial de explosão de cada cilindro. Repara que aqui, ó, um dentinho vai ser a explosão do cilindro número 1, que está um pouquinho depois dele. 3 dentes vai ser já a explosão do terceiro cilindro, 4 dentes, explosão do 4, e 2 dentes, a explosão do segundo cilindro. O sensor de rotação também tem aqui um detalhe diferente, que o espaço aqui, ó, a falha dos 2 dentes aqui, não é em uma volta completa, ele é em meia volta. Então, a cada meia volta, olha só, existe aqui uma falha de 2 dentes, e entre uma falha e outra, existe aqui, ó, 16 dentes, beleza? Então, uma estrutura um pouquinho diferente,
mas é dessa forma aí que a central de injeção consegue identificar onde está o PMS de cada cilindro, né, e qual cilindro que está no tempo de explosão, qual que está no tempo de admissão, ok? Voltando um pouquinho aqui, com essas informações que a central tem do PMS de cada cilindro e em qual fase de trabalho que o cilindro está, ela consegue mandar ali o pulso para a centelha. Então ela manda o pulso para a ignição de cada cilindro no momento exato, pela contagem dos dentes do sensor de rotação e pelo posicionamento da fase de trabalho do sensor de fase. Então dessa forma a central consegue mandar o pulso de ignição e também o pulso para o injetor injetar o combustível na fase de admissão. Então, com essas informações, a central vai controlando ali o ângulo de ignição e o pulso dos injetores, beleza? O que resta agora é fazer ali a captura desses sinais e a conferência, como que eu confiro se esse sinal, se esse sincronismo está correto ou não. Então a gente vai entender como fazer isso agora, como capturar aí esses sinais e como conferir ali o sincronismo. Isso a gente vai fazer no próximo vídeo, amanhã. Então amanhã segue aí a nossa sequência sobre aí o sincronismo, né? E nós vamos tratar do virtual e do mecânico. Por que foi dividido em 5 vídeos? Porque é muito assunto. Então, eu quero deixar para você ali tudo bem detalhado, bem definido, para você conseguir fazer isso aí bacana, beleza? Gostou? Deixa o joinha, amanhã nós continuamos aí e até lá. Abraço.